TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está no ar o programa Sempre com Você, nesta segunda-feira, dia 11 de novembro aqui. E hoje é santo do nosso dia de hoje, desse dia 11 de novembro, é Santa Mena. Que Santa Mena, então, possa interceder por cada um de nós. Para você que me acompanha, quero desejar a você uma ótima tarde, que você possa ficar comigo no dia de hoje, nessa segundona aí, dia 11 de novembro. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o evento, seminário Entender para Atender. E vai estar aqui comigo, daqui a pouquinho já está aqui aguardando, a Naina Dibo, ela que é vice-presidente do PRO-DTA, que é uma ONG voltada a atendimento de famílias com famílias do transtorno do espectro autista. Ela vai estar aqui comigo falando sobre esse tema muito bacana. Convido você a ficar comigo para entender um pouquinho mais sobre esse seminário que vai acontecer aqui em Campo Grande, falando sobre Entender para Atender, tá bom? Eu quero voltar a você aí de casa falando um pouquinho sobre, o Diga Sim à Evangelização, que vai acontecer no dia 14 de novembro, aqui quinta-feira, estaremos em festa aqui. Lembrando a você de casa que o Diga Sim à Evangelização é um momento de comemoração, onde nós comemoramos aí os 32 anos da Milícia da Imaculada no Brasil. Então, quinta-feira, convido você a ficar conosco. Durante todo o dia teremos programação a partir das 8 da manhã com a Santa Missa e teremos uma programação recheada para você aí de casa que nos acompanha. E agora quero trazer para você aí um pensamento de hoje. O pensamento de hoje vem trazer uma mensagem muito importante, uma mensagem para que você possa levar para o seu dia, para a sua semana. E o meu pensamento de hoje é o seguinte: conhecimento te dará poder, mas é a atitude que te dará respeito. O conhecimento te dará poder, mas é a atitude que te dará respeito. O conhecimento é muito importante na nossa vida, na nossa trajetória, mas o conhecimento não é tudo. Diante de uma situação, diante de um outro alguém, nós temos que caber ali, temos que analisar a situação. Onde o meu conhecimento é importante, até onde o meu conhecimento vai, até onde o conhecimento do outro também vai. Porque quando a gente quer ser o sabichão, aí vem a questão da intolerância, vem a questão da arrogância. Então, que nós não sejamos arrogantes diante da ignorância do outro, que nós saibamos acolher. Porque o conhecimento, ele é poder sim, mas a atitude faz toda a diferença. Que você de casa possa refletir sobre essa mensagem de hoje, possa trazer aí para o seu dia, refletindo, para que você possa observar aí no seu dia as pessoas que passam por você, você que vai para a sua aula, para o seu trabalho, as pessoas que estão aí no trânsito, que estão no ônibus. Você para olhar para elas, ou você olha muitas vezes com o olhar de que você é menos do que eu, você é menor do que eu? Então que hoje você possa fazer essa reflexão. O conhecimento é poder, mas a atitude faz toda a diferença. E que essa atitude possa ser uma atitude de acolhimento, uma atitude de amor. Estamos num mundo onde é muito tumultuado, onde nós observamos que as pessoas não têm mais a questão de se apegar ou a questão do afeto. Então que nós possamos ser essa diferença no mundo, tá bom? No dia de hoje que você possa mudar a sua atitude, possa transformar de um jeito novo, de um jeito interessante aí que vai acrescentar à sua vida só coisas boas, tá bom? E agora, falando sobre o tema do nosso assunto de hoje, que é falando do evento Seminário Entender para Atender. Eu estou aqui com a Naina Dibo, ela que é vice-presidente do PRO-DTA, que é uma ONG voltada para atendimento das famílias do espectro autista. Antes de começarmos a nossa entrevista, quero convidar você a acompanhar um VT lá do Hospital Sabará, falando um pouquinho sobre o que é o transtorno
do espectro autista. Vamos acompanhar. O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças.
Para melhorar a qualidade de vida de crianças com autismo e suas famílias, nós do Instituto Pense reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de pesquisas a respeito do TEA, contínuo investimento em formação de profissionais da área da saúde e educação e conscientização de pais para a identificação e tratamento precoce do transtorno. Esse vídeo é um vídeo muito didático aí, mas estava conversando com a Anaína e ela falou que essas informações estão um pouquinho desatualizadas, não é? Sim, os números, Os né, números já estão um desatualizados, mas o vídeo é uma forma bem didática para as pessoas. É ótimo esse vídeo, Aham. eu adoro ele. A única diferença que a gente tem que colocar aí é que não é mais um caso para cada 68 nascidos. Hoje a gente está considerando um para cada 59. Muito bem, Anaína, para você de casa que está chegando agora, nós estamos falando sobre o seminário que vai acontecer, né, Entender para Atender, falando um pouquinho sobre o atendimento aí de pessoas, né, de familiares também, que tem o transtorno do espectro autista. Então, a Anaína Dibo está aqui, ela é vice-presidente lá do ProDTA, que é uma ONG voltada para os atendimentos das famílias que têm aí pessoas com transtorno do espectro autista. E ela gentilmente está aqui conosco para falar sobre esse tema. E antes de entrarmos na questão, né, do transtorno do espectro autista, ela vai falar um pouquinho sobre o seminário, sobre o evento, que é em parceria com o PROCON aqui de Campo Grande também, né? Isso, a gente sentiu uma necessidade grande porque a gente atende muitas famílias aqui, né? Nós atendemos aproximadamente 1.500 famílias somente em Campo Grande. E nós verificamos, e o PROCON também fez a pesquisa e verificou que mais ou menos uns 90% dos todos os lojistas, os comerciantes, não têm conhecimento da lei. Então, nós temos uma lei federal, uma lei municipal e uma estadual que não é cumprida na sua maior parte dos estabelecimentos, né? E o PROCON teve um start muito legal em fazer um seminário que a pessoa possa entender, primeiramente, o porquê que tem que ter um atendimento prioritário, né? Explicar, entender o autismo e assim acho que a pessoa vai conseguir atender da melhor forma. Então, o público-alvo seria mais voltado para as lojistas, para empresas, ou qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, tá? Mas assim, o nosso público que a gente quer atingir mesmo são esses que estão aí no comércio, que vai atender essas famílias, né? Naína, eu queria que você falasse para mim, então, a importância de se ter um atendimento capacitado. Então, quando a gente para pensar, você vê o autista, a pessoa ela não se compadece, na verdade. Existe uma dificuldade muito grande, porque o autismo não tem cara. Então, você está ali numa fila no supermercado, com uma criança normal, né? Vamos falar, que a gente fala típica, não fala normal, e a criança está ali e ninguém vai entender que essa criança precisa de um atendimento prioritário. E, na verdade, a gente explica o que acontece com o cérebro dessa criança. Então, todos os estímulos que estão ali dentro, sensoriais do supermercado, estão deixando essa criança totalmente cheia de funções neurais abertas, conectadas, que pode causar um surto, né? Então, o autista, ele enxerga a luz com muito mais claridade, ele escuta muito mais, o olfato é muito maior. Então, dentro, por exemplo, de um shopping, no supermercado, ele pode facilmente entrar em crise e ficar em lugar apertado, esperando. Isso pode facilitar com que entre mais rápido, né? E as pessoas não entendem por não conhecer, falta o conhecimento. E o seminário vai abordar exatamente essas questões de como fazer o atendimento e também se adequar a esse ponto, né? A partir do momento que a pessoa entende, compreende o autismo, e eu acho que assim, nós temos que começar agora realmente a entender. O autismo, a incidência do autismo é maior que AIDS, câncer e diabetes somados. Hoje, em crianças, nós estamos vivendo, eu falo que é um tsunami de diagnósticos, né? Estamos aumentando. A gente fala que as 59 crianças que nascem hoje, uma está dentro do espectro. Já existem pesquisas nos Estados Unidos do ano passado que já falou 40 crianças para cada 40 nascimentos, uma. E estamos vivendo aí um novo mundo, né? Então a gente tem que começar a entender e a respeitar essas famílias, eu acho que é muito importante. Naína, a gente pode fazer um paralelo, então, de como é o cenário, né, anteriormente ou ainda hoje, em relação aos atendimentos, né, da pessoa acompanhando ali, a pessoa que tem o autismo?
Então, o objetivo do PROCON é que eles entendam o porquê e que todos se adequem, né, ao cenário. É colocar, por exemplo, aquela placa do preferencial, onde você já tem a Aliás, é cadeirante. obrigatório, né? É Tem obrigatório. Uma lei, né? E temos 3 leis. Ou seja, se você não se adequa hoje, o custo da multa dessa lei é de R$800. Gentilmente, o PROCON não está aplicando hoje essa multa, porque nós estamos entendendo que a população não entende, porque estamos fazendo esse seminário, esse é o segundo, vai ter um outro ainda, para que, a partir do ano que vem, essas famílias possam, de verdade, começar a fazer essa lei ser cumprida, sabe? Então, se adequar à placa de atendimento prioritário e respeitar. Além dessas placas, existiria alguma outra forma de fazer com que o lugar fique mais adequado? Vários. Quando você coloca em uma clínica, pessoas que atendem, né? Vamos dizer, hospitais odontológicos e fisioterapia. Se você tem uma luz muito forte, você consegue colocar uma luz que não seja fluorescente, coloca uma luz mais fraca. Menos estímulos visuais, porque enquanto você está conseguindo focar aqui, ele está olhando todas essas cores com muito mais intensidade. Menos barulho. Você consegue fazer com que o ambiente, sim, esteja mais adequado. Várias dicas tem. Naina, eu gostaria que você falasse, então, sobre o ProDTA. Você que é vice-presidente, né? Fala um pouquinho ProDTA. ProDTA, perdão. De como surgiu, como que é o trabalho. O ProDTA hoje é uma ONG federal, né? Nós estamos a nível nacional, mas começou em Campo Grande. E mais um trabalho assistencial voltado à família e a luta pelas leis, os direitos, até da nossa própria lei, que é a Berenice Piana, que é a lei nacional, desde desse tempo. E a gente começou a ver que o número começou a aumentar. Cada dia que passava nas redes sociais entrava mais pessoas, nos grupos. E a gente começou a expandir. Hoje a gente praticamente não dá conta de atender aquele atendimento direto que a gente tinha com cada mãe, mas continua lutando principalmente por políticas públicas. Nós queremos que leis sejam respeitadas, que eles tenham, né, eles não têm voz, mas têm as mães, né? Então as mães têm que lutar por eles. Somos a voz deles e estamos sempre brigando e lutando muito. Como eu falei no início, são voltados a atendimentos dos familiares, né? Isso, mas essa assistência familiar, vocês vão até essas famílias ou elas chegam até vocês? Geralmente, qualquer caso que seja necessário uma intervenção, uma pessoa que precisa de ajuda, eles vêm até a gente, eles ligam, temos pessoas dentro da diretoria que estão ali, que passam para a gente os casos. A gente consegue, por telefone mesmo, já dar todos os caminhos, mas tem situações que nós entramos juntos também, várias. Muito comum hoje é a escola recusar aluno. Então, a escola recusou o aluno, e se a mãe liga para a gente, isso é uma coisa que a gente já está irritado, porque acontece todo dia. Aí nós vamos até a escola. Eu sou uma pessoa que faço questão de ir, E como é o procedimento nesse caso, por exemplo, da escola recusar a criança porque... É um crime. É um crime, temos aí um batalhão de leis. E no momento, hoje, em Campo Grande, a gente faz com que a lei seja cumprida. O Ministério Público na mesma hora. Muito bem, muito legal Já saber teve disso. muitas crianças que foram prejudicadas. Isso é uma coisa que acontece todos os dias no Brasil inteiro. Nós sabemos disso porque nós recebemos, né? Eu acho que é o caso número 1. É isso. É a criança na escola que não pode estudar, não tem o direito de estudar. E se os pais que estão nos assistindo, acredito que tem muitos familiares que nos assistem, pai, mãe, vó, avô, quiserem procurar, como fazem? Tem um local fixo, tem telefone? Entra no Facebook, ProDTA, ou no próprio site. Se você procurar ProDTA, você vai achar os contatos e a gente vai estar ali conhecendo as leis, todo o nosso trabalho, no que for preciso. É um trabalho, na verdade, voluntário, a gente não ganha nada por isso, nem se cobra nada por isso. E trabalhamos, quanto mais informação a gente dá, menos preconceito. Então, a gente faz isso, um trabalhinho de formiguinha todo dia, que cresceu muito, graças a Deus. E estamos indo aí, caminhando. Naina, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto. É muito importante que nós, né, aqui da TV Imaculada, falamos sobre esse tema que é tão importante e relevante. E agora eu quero convidar você de casa a acompanhar uma dica de como viver melhor. Pratique a gratidão. Diga obrigado a todos e a tudo. Obrigado por este belo dia. Obrigado por seu e-mail. Obrigada por estar lá para mim. Nós
nossa dica de como viver melhor. Espero que você de casa tenha gostado. Agora eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho com o programa Sempre com Você. Estamos de volta com o programa Sempre com Você aqui na TV Imaculada. Já quero convidar você de casa a curtir as nossas redes sociais. A TV Imaculada está no Facebook, facebook.com/TV Imaculada Oficial. Também estamos lá no Instagram, @TV Imaculada. Por lá você pode acompanhar também as novidades, acompanhar a nossa programação. Então lá no Facebook você pode curtir a nossa página e no Instagram você pode seguir e também convidar um amigo para acompanhar a nossa programação através das redes sociais. E hoje nós estamos falando sobre o seminário Entender para Atender. Eu estou recebendo a Naina Gibo, que é vice-presidente do Prodeteia. Ainda está complicando o nome aqui. Mas nós estamos falando sobre esse assunto muito importante, né? Falamos no primeiro bloco sobre o evento que vai acontecer, o seminário, né, que vai acontecer. Aliás, quem quiser fazer as inscrições pode fazer por onde, né, Ina? É gratuito, tá? Temos certificados, o Procon vai emitir certificados pelo WhatsApp 98469-1001. Pode repetir? Pode repetir. 98469-1001. Hoje, dia 11, a partir das 7 horas, no auditório da Faculdade Instead, ali na 26 de agosto, número 63. Logo mais no Quem fim não da puder entrevista... participar hoje, temos ainda o outro seminário no dia 23, se não me engano. Dia 23. 23, que também vai estar com o mesmo tema. Vamos entrar com tudo isso para que a pessoa entenda primeiramente o espectro e o porquê de ter o atendimento prioritário e mostrar as leis também, tudo que as sanções, né, que vem também por trás delas. No final a gente reforça um pouquinho mais os endereços e o telefone para que você de casa se interessou possa fazer a sua inscrição, lembrando que é totalmente gratuito. E eu gostaria então que você falasse ainda da questão da programação. Como vai ser a programação para o dia do seminário? Então, vamos ter um advogado que vai explicar um pouquinho sobre as leis, né? E também sobre a municipal, sobre as multas, o que a gente tem hoje. Temos uma terapeuta ocupacional que vai falar também um pouquinho sobre o atendimento dessas pessoas. Uma pessoa em especial, que é uma surpresa, que a gente vai colocar. Tá? Olha lá, a programação está aparecendo para você aí de casa. Temos o André, que vai ser uma grande surpresa, eu acho, assim, que vocês vão ficar bem felizes em ver, né? A Cris é uma psicóloga super querida, que tem 2 filhos com deficiência, já passou por bastante situações, né? Tem eu e a Carol, que na verdade a Carol não vai poder estar hoje. Nós temos um evento em São Paulo, ela foi da frente e aí eu fiquei. Não fui, deixei de fazer, porque isso aqui pra gente é muito importante. Esse seminário tem uma suma importância. E antes de falarmos um pouquinho sobre a Naina, para quem não sabe, ela é mãe de autista também, além de ser vice-presidente. E antes de começarmos a entrar sobre esse assunto, eu quero chamar um vídeo que eu separei, que é do Marcos Mion, que fala Como eu sei se meu filho é autista. É um vídeo importante, um vídeo aí onde ele compartilha um pouquinho da história dele. Marcos Mion é nosso parceiro. Marcos Mion é parceiro de vocês? Nosso parceiro, Marcos Olha Mion. só que ele legal. é maravilhoso. Então tem um relato dele aí falando um pouquinho sobre... Ele é pai de autista também e ele compartilhou um pouquinho da sua experiência. Então quero convidar você a acompanhar junto conosco. Uma das perguntas que mais me fazem é: mas como eu sei se meu filho é autista? O autismo, na sua maior incidência, realmente não é um transtorno fácil de ser percebido. O crescimento enorme de pessoas dentro do TEA, que é a sigla para transtornos do espectro autista, e hoje a gente sabe que nasce 1 a cada 59 crianças dentro do espectro, se dá principalmente porque agora entraram também as pessoas que têm dificuldade de comunicação ou de socialização, mas que antes passavam só como crianças tímidas, sabe? Crianças socialmente inaptas. Ele não gosta de brincar com os amiguinhos. Ele gosta de brincar sozinho, sabe? Pode parecer bobagem, mas já vê como é difícil, como é cheia de dor, cheia de não entendimento o dia a dia dessas crianças. Conforme elas vão ficando mais velhas, elas sabem que não se encaixam. Elas sentem todos os dias que tem alguma coisa errada com elas. O maior problema da falta de informação
é não fazer o diagnóstico rapidamente e perder tempo precioso de evolução. Porque sim, gente, é verdade, quanto mais tempo a criança fica sem as terapias e sem as intervenções, mais difícil fica para ela evoluir. Apesar de ser necessário, de ser também um alívio para os pais, como eu falei, não é fácil de ser realizado esse diagnóstico. Afinal, uma das reclamações mais comuns entre pais e mães de autistas é ouvir das outras pessoas: ué, parece que essa criança não tem nada? E isso dificulta muito para os autistas usufruírem de seus direitos. Porque não fica evidente para os outros que aquela é uma criança com autismo. A não ser que ocorra uma crise, ou que a gente na comunidade chama de tantrum, que é o nome usado para aquele acesso de raiva e desespero que pode ocorrer por variados motivos, como quando eles são contrariados ou se tem excesso de estímulo e informação no ambiente. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para tentar ajudar os pais e as mães que sentem que tem alguma coisa no ar. Pai e mãe sempre sentem. Lembrando que nenhum autista é igual ao outro. Então provavelmente você vai se identificar com uma característica, mas não vai se identificar com outras. O que importa é que essas são características gerais, tá? Se o seu filho se encaixa em mais que uma, eu acho que vale a pena buscar o diagnóstico. Então vamos lá. Se o seu filho tem até 6 meses de idade, as principais características do autismo são: ele não sorri e não demonstra afeto. Qualquer pai e mãe sente e sabe isso. Ele não tem a necessidade de colocar objetos na boca, nem segurar na mão, nem leva a mão na boca. Ele não responde a barulhos que acontecem próximo a ele, nem à voz dos pais. Ele não sustenta a cabeça ainda e também não segue os brinquedos que passam na sua frente. Se botar as coisinhas na frente, ele não vai seguindo, como a maioria das crianças. E principalmente se ele perde alguma habilidade que ele já conquistou. Isso também é um sinal. Se o seu filho tem até 1 ano de idade, as características são: ele não engatinha, não senta, ou se senta, senta com muita instabilidade. E quando você tenta deixar ele de pezinho assim segurando, se você soltar ele cai. Ele não reconhece seu nome e nem pessoas que passam o dia inteiro com ele. Não fala palavras nitidamente, só balbucia, sabe? Eu sei que o pai e a mãe sempre rezam para ele estar falando uma palavra, mas a gente sabe a diferença. Ele não entende comandos visuais como apontar para olhar ou dar tchau. E ele não corresponde a brincadeiras do tipo escondeu e achou. Ele simplesmente fica indiferente. Se o seu filho tem 2 anos de idade, as características são: ele ainda não anda direito, cai bastante, não monta frases, usa 1 ou 2 palavras básicas, não consegue entender a função de objetos do dia a dia, como garfo e faca, como tem que abrir a torneira para sair a água ou escova de dente. Ele não tem um instinto de encaixar peças, tipo do Lego, sabe, que crianças dessa idade gostam muito de fazer. Ele não monta nada com os brinquedos. Não reconhece outras crianças, não brinca com as outras crianças, nem fala com elas. Se seu filho tem mais de 3 anos, 4, 5 e ele é autista, você já deve ter passado por algumas dessas experiências que eu acabei de falar. Lembra que ele, depois de tudo isso, ainda não vai brincar com as outras crianças direito, deve ir mal na escola, não vai acompanhar o que é dado pelo professor, vai desenvolver manias, aqueles movimentos coordenados, limitadores e constantes, como a mão, como o balançar do tronco. E talvez também ele não lide muito bem com barulho, festinhas infantis, muita informação, tá? Tudo que possa comprometer a interação social, sabe? Eu sei que é muito difícil para alguns pais assumirem que têm filhos autistas. É mais fácil simplesmente mandar seguir a vida, não lidar com isso. Mas, gente, isso é uma violência. Com a criança principalmente. Mas para a família como um todo. Todos vão sofrer. Não tenham medo. Autismo não é o fim do mundo. Pelo contrário, o autismo é o início da sua nova vida. Assim como foi comigo. Marcos Mignon compartilhando um pouquinho sobre a sua história e também falando um pouquinho sobre os sinais, né, os sintomas aí. A Naína, ela tem o João Victor, né? Tem de quantos anos? 10. 10 anos. Fala pra nós, esse vídeo aí foi bem bacana de acompanhar. Olha o João Victor aí na tela, aparecendo. Meu filho ama pescar. Ama pescar. Nossa, ele é um pescadorzinho. E aí, quando eu falo que o autismo não tem cara, olha só o meu filho. Não é porque eu sou mãe, ele é lindo, né? E você vê uma criança normal, né, como a gente fala, sem nenhum nada. Se você vê uma criança numa cadeira de roda, uma pessoa que uma síndrome, que você consiga ter uma visualização, você tem um compadecimento, né? E no caso do autismo, a gente
tem muita dificuldade porque a gente não tem esse compadecimento, né? As pessoas podem até entender, mas existe uma falta de sensibilização, porque ele é mal educado, ele não se comporta, a mãe não dá educação, é isso que a gente escuta, né? Então é sempre a culpa da mãe, isso, e ninguém na verdade sabe, ninguém manda o cego ver, ninguém manda o cadeirante levantar, mas o autista ele tem que E se você socializar. como mãe, deve ser doloroso ouvir essas coisas, né? Pra mim é bastante, até porque eu ouço muitas coisas tristes, assim, né? Até porque a gente passa também, vive, né? E em relação do vídeo, nós estávamos comentando com a importância do tratamento também no diagnóstico do transtorno, né? Eu sempre digo, antes do diagnóstico, muito mais importante é você entrar com o tratamento. Porque um diagnóstico pode demorar, muitas vezes você vai ter aí anos, né, até chegar a fechar um diagnóstico. E o tratamento é de suma importância, porque você consegue desenvolver muito mais essa criança até os 7 anos de idade, que tem uma neuroplasticidade maior. E ele tem uma capacidade muito maior de adquirir conhecimentos e fazer novas conexões. Então, antes de um diagnóstico, tem alguma dúvida? Eu sei que dói, a gente não quer assumir, a gente vai passar, ler sem parar, porque a gente vai querer ver, não, ele não é. Mas pense que ele precisa de um tratamento, antes de qualquer coisa. E falando um pouquinho sobre a sua história, como que foi o diagnóstico, então, do João Victor, seu filho? O João, quando bebezinho, ele estava indo com um desenvolvimento muito normal. Com 1 ano, ele estava falando, mamãe, papá, bó, não sei o quê, bó, e apontava e brincava, e de repente o João começou a não falar. E primeiro filho, primeiro neto, dos 2 lados, a gente tirava foto demais, né? E a gente começou a perceber que ele não estava olhando mais para as fotos. E ele falava tudo, fazia tudo, ele simplesmente perdeu as habilidades que ele tinha. E a gente começou a observar que estava ele se ausentando. Eu falei, meu filho ficou surdo. Eu falei, tá surdo. É a primeira coisa que eu pensei, né? Saía batendo porta, janela, tudo que você pode imaginar na minha casa para ver se ele escutava. E aí foi na ignorância, né? Porque para mim autismo era o He-Man lá do filme e tal, né? Eu falava, não era autista, só que eu vi que tinha algo errado. Existe um luto, uma dor, mas eu comecei antes de qualquer coisa um tratamento que foi graças a Deus, graças a esse tratamento que eu evoluí hoje o João aonde está. E é importante o tratamento quanto mais cedo, não é mais benéfico. Bebezinho, 1 ano e meio, antes, 2 anos, porque você vai conseguir fazer com que ele adquira os conhecimentos muito mais rápido do que quando for a partir dos 7 anos. Né? É infinitamente maior a capacidade que eles têm. Mas ainda existem pais e mães que ainda ficam nessa fase de negação aí, não, meu filho não é. Nossa, demais. E aí acaba prejudicando até o próprio desenvolvimento, tanto ali cognitivo dessa criança, Sim. né? Muitas vós vêm atrás da gente, fala, Carol, Naína, não sei o que, fala com a minha filha. Eu falo, hoje eu já nem falo. Quando a tua filha quiser conversar, você fala para ela vir falar comigo, porque a mãe fica... Na verdade, a gente entende, né? Eu entendo porque eu passei por isso também. Sim. A gente tem um luto, a gente tem a negação, tem tudo isso. Só que é muito grande e acaba prejudicando essa criança que não tem nada a ver com a sua negação. Você não sonha, você não está preparado para ser mãe de uma criança especial. Você está lá grávida esperando um príncipe encantado que vai ser o médico. Mas acontece isso e a tua vida muda totalmente. Se você não adequar ela o mais rápido possível para que essa criança consiga se desenvolver, você vai ter muito prejuízo pela frente. E depois você vê muita coisa boa. O autismo primeiro é um monstro. Você só vê as coisas ruins, você nunca está bem e sempre as coisas estão erradas e depois você começa a ver um lado bom. O quanto que você muda também, né? Para muito melhor. Dar valor às coisas pequenininhas, assim, eles são demais. E de tudo isso que nós falamos hoje aqui, sobre esse seminário que vem muito, né? É muito importante, você falou até que uma questão de formação mesmo das pessoas sobre esse assunto. Nós observamos que as pessoas estão se sensibilizando com o tema quando se fala de transtorno do espectro autista ou ainda não? Então, hoje a gente vê que eles estão procurando saber mais, porque como está crescendo muito o número de diagnósticos, né? Então, você vê que eles estão procurando mais. Quando você vai dar uma palestra, ver um seminário, coisa, eles estão indo. Mas, na verdade, tem bastante dificuldade. Muita, principalmente no comércio. É a maior dificuldade, porque a pessoa não consegue reconhecer e não atende da forma adequada. E falando, você, né, tem a sua lente de mãe também.
O que você acha que ainda precisa ser mudado aqui na nossa cidade, observando nos lugares? Porque, assim, acredito que você observa o olhar das pessoas, né? Mesmo que não tem cara, mas as pessoas ainda não têm essa sensibilidade, né? Não, é o que a gente fala, quanto mais informação, agradeço muito você também estar passando isso, a gente consegue trazer conhecimento. O preconceito a gente só vai combater com essa informação, né? Que aí a pessoa consegue entender. E, infelizmente, o comércio, até o primeiro seminário, um pouco antes, você via que era raríssimos. Vamos colocar 5% de Campo Grande tinha uma placa, né, com atendimento prioritário. E muitas dessas, por exemplo, uma farmácia. Aquela farmácia tinha porque tinha um filho, ou tinha um sobrinho. Ou aquele cartório também tem. E a gente falou, não, tá errado. A gente correu, foi atrás do Procon, foi atrás do Valdir, pedimos e ele verificou que, infelizmente, existia esse déficit de conhecimento. E aí tivemos a ideia, né? Então, vamos fazer de tudo para que seja de conhecimento as leis, que eles entendam o porquê, para que não saia também dando multa sem parar. Isso foi uma coisa muito legal da parte do Procon junto com o Prodeteia. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. Carol, eu gostaria que... Naína, eu gostaria que você falasse então para nós, reforçando mais um pouquinho o telefone para fazer a inscrição. Lembrando você de casa que é gratuito, né? O seminário que vai acontecer hoje, dia 11, né? Isso, Hoje, dia 11. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, tá bom? Últimas vagas aí, segundo o seminário Entender para Atender. E acontece às 19 horas, vai até às 22 horas. E você pode fazer aí a sua inscrição através de qual telefone? 98469-1001. É o telefone que está aparecendo aí na tela. Vamos ter uma surpresinha lá, bem legal, que é um palestrante, que é o André, ele vai ser um pouco diferente dos outros e vocês vão gostar. Qual que é o endereço? No auditório da faculdade Insted, 26 de agosto, número 63. Naína, eu gostaria que você deixasse então as suas considerações finais, agradecendo muito a sua participação aqui falando sobre esse tema. Primeiramente, agradecer você por estar dando a oportunidade de a gente falar, expandir, chegar em casa e alguma pessoa ver algum sinal, alguma coisa, que uma criança possa ser ajudada. E se você vê que tem uma pessoa ao lado, uma vizinha, um parente, alguma coisa que tenha alguma dessas características que foi passado pelo Mion, por exemplo, ali no vídeo, que converse com essa mãe, sabe? Tem muita gente, muitas crianças aí que não tem diagnóstico algum, não tem tratamento e a gente não consegue evoluir eles. Daqui a pouco, quanto mais o tempo passar, nós vamos ter muitos adultos que não vão ser funcionais se a gente não dá o tratamento correto. Então, espalhe o autismo. Se você vê alguma diferença, converse. É o que eu peço, assim. Acho que o diálogo faz toda a diferença nesse momento. Queria agradecer também por compartilhar um pouquinho da sua história aí, né, mostrando um pouquinho aqui para nós também o João Victor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Muito, muito querida, muito obrigada. Muito bem. Agora eu quero convidar você aí de casa a acompanhar a nossa frase do santo no nosso programa Sempre com Você. Muito bem, nossa frase de hoje, e eu agradeço a sua companhia aqui no nosso programa. E antes de encerrar, quero lembrar você que nós temos ação entre amigos aqui em prol da TV e da Rádio Imaculada, que vai acontecer, o sorteio vai acontecer aqui no programa Sempre com Você, no dia 6 de dezembro, então que você possa aí ligar aqui para nós os nossos telefones ou vir até a TV Imaculada, que é na Rua Coronel Porto Carreiro, 284, no Vilas Boas. Esse é o quadro que será sorteado, um quadro todo em veludo com a imagem de Nossa Senhora. Então, se você quiser adquirir um número, é só vir aqui até a TV Imaculada ou a Rádio Imaculada ou ligar através dos nossos telefones. É preferível que você venha aqui para que você possa preencher o seu nome, o seu telefone, todas as informações necessárias. Eu vou ficando por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Alfabetização com uma professora lá da Universidade Anhanguera. Então, amanhã vamos estar falando sobre esse tema e você é o meu convidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, até amanhã.